Então, assim, tem essas máquinas aqui, como o Renato falou, né? Então, essa é quando você entra, você cai aqui no bem-vindo, tá? Você faz o login com login e senha da conta e você vai cair nessa tela aqui. Essa tela basicamente é só o que a gente posta aqui, o que teve de atualização no sistema. Tem alguns links aqui que podem ajudar vocês, tá? Tem um link aqui do treinamento, do nosso FAQ aqui, onde você pode conferir no blog uma série de informações. Daí tem o grupo, nosso grupo do Facebook, também seria interessante vocês participarem lá. Tem um grupo está com quase 3.000 pessoas lá, e tem o nosso suporte, que atende via chat, né? Esse chat que fica aqui do ladinho. Então vocês podem entrar aqui também para tirar dúvida, ou por e-mail, né? Se for algum outro detalhe, vocês podem mandar e-mail no suporte@leadlovers.com. Daí a gente tem a nossa caixa de sugestões aqui, que você, se tiver alguma sugestão para oferecer a respeito do sistema, você pode deixar nesse link. Mais algumas informações aqui, alguns depoimentos, e aqui é o nosso grupo de afiliados também. Então você pode participar lá, onde a gente dá algumas dicas de como usar as máquinas públicas. Tá, aqui é a caixa de sugestões, que vocês podem conferir algumas sugestões que já estão rolando por aqui. E aqui tem o grupo do Facebook, também, que é bem movimentado. O Diego posta aqui sempre quando tem atualizações. Tem o blog, que é onde você confere uma série de dicas aqui, documentadas em formato de texto, né? Sobre diversos assuntos, não só sobre a ferramenta, mas outros assuntos também pertinentes à área do marketing. E aqui o treinamento também. A gente tem um canal no YouTube, tá? Que a gente liberou todos esses vídeos lá, eu ainda estou organizando eles em playlists, mas a gente já tem, tem vários vídeos aqui, acho que já deve ter uns 100 vídeos ou mais. Tem algumas playlists aqui, tem vídeos sobre as ferramentas e também alguns vídeos com dicas para você melhorar essa atuação dentro do marketing digital. Beleza até aí? Então essa é a dashboard, bem simplesinha. Daí aqui, às vezes, quando tem uma atualização ou algum vídeo, você confere aqui também mais informações. Aí sempre a respeito quando tem uma atualização, volta e meia a gente tenta gravar um videozinho para passar ali do que foi aquela atualização. Beleza? Todo mundo me ouvindo aí? Beleza. Então essa é a dashboard, né? Então esse é o primeiro passo. Daí tem esse menu aqui em cima, que é na parte de máquinas. A gente chama de máquinas, eu não sei se vocês já trabalharam com e-mail marketing, mas as listas, né? Basicamente são as listas, mas um pouco melhoradas e empacotadas dentro daquilo que a gente chama de máquinas. Então, quem já trabalhou com e-mail marketing, ou com lista de e-mails, ou com mailing, ou com newsletter, sabe o que é uma lista de e-mails, de leads, né? Então a gente só trocou o conceito aqui para máquinas, que seria uma sequência que ele vai receber ali, entre outros detalhes, da máquina, né? Páginas de uma máquina, entre outras informações. Tudo que diz respeito a um negócio ou a um nicho, os funis de venda e tudo mais, fica aqui dentro das máquinas. Aqui a gente tem os leads, que são as pessoas interessadas no teu negócio, aqueles que você capturou ou importou, né? Treinamentos, que são os treinamentos que a gente disponibiliza como bônus, ou se você comprou algum treinamento que está dentro do Lead Lovers, a área de membros, vai estar aqui para você também. E produtos, aqui é onde você cria a sua área de membros, onde você cadastra geralmente conteúdo digital, né? Ou até mesmo área VIP, entre outros detalhes você pode usar aqui na aba produtos. Como o Renato falou, para não ficar, porque realmente é muita coisa, sabe? Senão pode dar uma geleca, o cérebro de vocês pode virar uma geleca aí de tanta coisa que tem que se eu começar a falar. Daí, então a gente vai por parte. Ele pediu para falar um pouquinho sobre a máquina, né? A gente montar uma máquina, né, com página de captura, e depois a gente fala um pouquinho sobre a área de membros. Mas daí vocês vão participando, qualquer coisa a gente tenta montar mais um encontro com o restante do pessoal, e eu vou deixar também aí, abrir uma sessão, deixar o meu Skype, porque daí vocês podem tirar dúvida comigo lá no Skype. Eu não faço muito isso, mas como
O Renato ele é meu indicado aí do Lead Loggers, então eu vou abrir uma exceção, daí vocês podem me adicionar no Skype. Daí também não sei se vocês já têm, mas pode me adicionar nesse link. Só informa lá que é parceiro, faz parte da equipe do Renato. E eu tenho agora também, é porque eu ainda não consigo dar conta, mas eu vou deixar um número aqui. Geralmente esse WhatsApp ele é mais para coisas urgentes, sabe? Não está funcionando, parou de funcionar. Às vezes eu só olho ele quando eu estou no trabalho ou no final de semana para coisas urgentes assim. Então daí vocês podem adicionar esse WhatsApp também, que daí qualquer dúvida eu ajudo vocês por lá também. Beleza? Na verdade isso aqui eu tô testando ainda, sabe? Com algumas pessoas que compram no meu link lá. Eu nem divulguei, na verdade, vocês são os primeiros que estão sabendo disso, assim. Então eu tô liberando para algumas pessoas o meu celular pessoal com o WhatsApp, porque daí se tem dúvida ali, alguma coisa urgente, parou de funcionar, sei lá, me chama ali, uso ele mais no trabalho e às vezes no final de semana eu trago para casa também, porque se tiver alguma urgência e eu conseguir resolver rápido ali, eu já ajudo. Então vamos lá. Essa parte das máquinas, elas funcionam assim. Você pode categorizar ali as suas máquinas, como vocês trabalham em equipe, eu imagino que pode ser que tenham vários projetos, né? Então eu já vi que foram criadas algumas categorias aqui, que você pode criar aqui do lado, categorizar talvez pelo nível do cliente ou plano. Você pode criar categorias aqui, né? Aqui embaixo. E aí organizar essas máquinas. Por exemplo, eu posso... Tem aqui Dieta Novo Mundo, tem uma categoria aqui, né? Então eu posso clicar e arrastar a minha máquina aqui para essa Dieta Novo Mundo e ele vai organizar aqui as minhas máquinas, sabe? Daí quando eu filtrar, vai estar só as máquinas ali. A nível só de organização, como vocês trabalham em vários projetos, talvez isso seja interessante organizar aqui. Então é só clicar, arrastar, quiser deletar uma categoria aqui ou editar, é só clicar nela, tá? Ou editar ou excluir. Só para filtrar aqui, para a organização ficar legal. Daí vocês, se tiver dúvida, alguma coisa quando eu for falando, daí vocês podem ir anotando e aí nesse primeiro momento depois a gente abre eu abro aqui para perguntas, beleza? Eu tenho aqui, por exemplo, tem algumas máquinas que tem bastante lead aqui já, né? Então eu tenho essa daqui, por exemplo, essa está bem adiantada, ela tá com bastante tráfego aqui, bastante leads, né? Então aqui vocês conseguem ver primeiro a quantidade de visualizações que essa máquina teve. Isso traz referência à parte de páginas. Então, por exemplo, aqui tem, sei lá, umas 10 páginas ou 15 páginas. Então isso traz referência a todas as páginas dentro dessa máquina e a quantidade de leads que foram capturados, né? Se a gente entrar, e aqui ele identifica que essa máquina é uma máquina de comunicação de e-mail, com um envelopinho aqui. A gente também tem máquina de notificação via Facebook, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente, por exemplo, vocês estão fazendo uma campanha no Facebook e vocês podem, por exemplo, capturar o perfil dessa pessoa para trazer elas para dentro de uma sequência de um funil, né? Como se fosse uma sequência de e-mail, mas uma sequência de notificações. E aí eu posso agendar ali as minhas notificações para enviar para essa galera e eles receberem como notificação ali do Facebook. Além de eu capturar o e-mail deles, né, para dentro da máquina, eu consigo enviar uma notificação para eles ali no perfil também. E aí dentro da máquina eu trabalho com esse e-mail da maneira como eu quiser. Eu posso copiar ele de maneira automática para essa máquina aqui, por exemplo, do Leonardo Três Passos. Eu posso copiar eles para uma outra máquina ou deixar eles nessa máquina e utilizar os mesmos recursos que a gente tem nas máquinas de e-mail. Aqui eu tenho as configurações do e-mail da máquina. Eu posso duplicar toda essa máquina. Então, toda a sequência de e-mail, todas as páginas que estão aqui dentro e todas as configurações que eu fiz em cada funil, em cada sequência de e-mail, depois vocês vão ver o que é isso, ela é duplicada aqui. A única coisa que não é duplicada são os leads, tá? Quando eu falar leads, são endereços de e-mail, tá? Então...
Isso é. Só que nesse caso você tem que ficar atento só para os links, porque a depender de como essa máquina foi criada, na sequência de e-mail podem ter links que foram inseridos manualmente. Então a gente consegue usar ali uma estratégia na hora de criar, sabe? Para definir tags de links nos e-mails para na hora de copiar ficar certinho. Mas basicamente é isso. Você pode duplicar todo o modelo. Sim, claro. Só personalizar. Isso. Exatamente, exatamente. A ideia. Não, não. E inclusive ela vai vir sem lead nenhum. Então ela vai vir zerada e você pode trabalhar ela com outro domínio, com outra configuração, com outra sequência, com outros gatilhos, entre outros detalhes. Então eu vou falar um pouquinho do que é os gatilhos e o funil mais para frente. Até aqui tudo bem? Cíntia, Luna, Ellison. Também, você pode criar uma máquina aqui, né, em cima, nova máquina, e aí você escolhe, por exemplo, uma máquina em branco. Ela não tem nada, daí eu vou criar toda ela. Eu crio a sequência de e-mail, daí eu crio as minhas páginas, que são páginas de captura, para capturar o lead, páginas de próximos passos, que é agradecer por ele ter deixado o e-mail, página de recompensa que eu vou entregar, e daí eu crio todas as minhas regras lá dentro. Ou eu posso usar uma máquina que já exista minha, que eu fiz com todas essas configurações, já deixei ela pronta. Tem um modelo que eu usei as minhas regras e a minha estratégia lá dentro, seja de sequência de e-mail ou outros, ou páginas, já testei, já sei quais páginas que converte mais, se são páginas com um call to action, ou com 2 botões, ou com 3 botões, ou se é amarelo, ou se é azul, já fiz vários testes naquela máquina, então eu sei que ela funciona bem. Então só vou copiar ela e alterar o conteúdo, por exemplo. Então, você pode fazer isso duplicando ela aqui, se você quiser, ou se você quiser uma nova, também você pode criar uma nova a partir do zero. A gente tem algumas aqui que são de produtos do Hotmart, por exemplo, tá? Então a gente tem algumas aqui que são do Hotmart. Tem essas, tem algumas aqui que são nossas, tá? Mas tem outras que eu preciso fazer uma curadoria, porque tem algumas que não são nossas, tá? Como é que você faz para ver de quem é a máquina? Quando você entra aqui, ó, detalhes, você tem aqui mais informações sobre essa máquina. Então, geralmente quando é nosso, vai estar esse e-mail aqui, né? Equipe Lead Lovers. Então, foi a gente que criou essa página, essa máquina, e aí então ela vai ter uma curadoria melhor para você trabalhar. Então, basicamente é isso. A gente tem alguns exemplos aqui de máquinas que você pode usar como modelo. Tem essa aqui básica, né? Sequência de e-mail e novas páginas. A gente tem uma sequência de e-mail básica aqui explicando como é que você pode fazer. Tem essa aqui que é para também como você iniciar o seu relacionamento com o lead. Então, todas essas são de demonstração, sabe? Com sequência de e-mail já modelada, e algumas são de produtos do próprio Hotmart. Todo mundo conhece o Hotmart aqui ou não? Ok, então beleza. Então tem, claro. Uhum. É porque depende do tipo de comunicação que você vai fazer. Ó, eu vou me comunicar por e-mail. Então eu crio uma máquina de e-mail. Eu vou me comunicar com o meu lead, com o meu prospect, pelo Facebook. Então eu crio uma máquina de notificações do Facebook. Esse é novo, isso saiu hoje, esse do SMS aí. É como eu falei no começo pro pessoal, é complicado eu falar de tudo, senão tipo, vocês vão sair com muita informação e sem saber o que fazer. É complicado. Então hoje eu vou falar de e-mail, da parte do e-mail, para vocês poderem saber ali como é que configura o e-mail, e um pouquinho da área de membros, que é a entrega, basicamente só para vocês pegarem ali, para conseguir criar uma sequência de e-mail baseada na tua estratégia, e se a pessoa for lá comprar o teu produto, você saber entregar isso para ela, o que ela comprou,
sabe? As outras formas só vão mudar a forma de comunicação inicial. Depende muito da estratégia. Então, existem várias outras estratégias que a gente usa, seja em máquinas de notificação de Facebook, ou seja em máquinas de SMS, tá? São novas, essa de SMS principalmente, ela é muito nova, foi lançada hoje. Então, está em fase de teste ainda. Inclusive, tem até um custo adicional por SMS e tal. Enfim. Mas hoje eu vou falar sobre as de e-mail. Eu vou começar aqui pegando como exemplo essa aqui, eu vou editar ela só para vocês verem, depois a gente cria uma nova ali. Então essa é a dashboard, não sei quem já entrou aqui, mas aqui você tem as informações a respeito da tua campanha, tá? Então você tem aqui as visitas que teve hoje, tem até uns dados legais aqui que dá para a gente usar. As conversões dessa página, ou seja, quantas pessoas deixaram um e-mail nessas páginas de captura que estão aqui, e a taxa de conversão, né? Daí você pode filtrar aqui pelo dia, foi ontem. Então aqui ele vai dar quantas visitas teve, quantas conversões, a taxa da conversão, ou então nos últimos 7 dias, ou nos últimos 15 dias ou 30 dias. Ele dá aqui a taxa de conversão também, vem crescendo, né, no decorrer dos dias. E aqui você pode ver baseado na página. Então, vamos olhar aqui início, né, que é o start. É provável que essa daqui, aqui você pode filtrar cada uma das páginas para saber a página que teve maior conversão. Essa oficina aqui, ela teve 9 conversões, isso nos últimos 7 dias. Daí a gente vem para essa início aqui, é a que teve mais conversão. Deve ser que esse é a de entrada, né? Só tem uma página de captura aqui, então é provável que essa seja a principal. Então aqui você tem só os relatórios, né? Os relatórios do teu negócio aqui nessa tela. Inclusive com os horários, para saber qual horário que tem mais conversão. Por exemplo, hoje teve 64 conversões. Eu vi que na primeira hora do dia teve mais, depois foi caindo as conversões aqui no decorrer dos horários. Então na primeira hora é provável que pode ter sido disparado uma campanha ou um e-mail aqui, ou algo do tipo, e daí ele vem caindo com o decorrer do dia. Aí você sabe qual é o melhor horário, talvez, para anunciar ou para fazer os anúncios. Aqui você consegue ter uma métrica, né? Para isso que serve a dashboard aqui. Daí a gente vai para a sequência de e-mail, que é onde essa parte aqui é a parte mais importante. Essa parte que define qual tipo de comunicação. Por exemplo, se essa máquina fosse uma máquina de Facebook, apareceria aqui sequência de notificações, né? Então, basicamente o layout aqui vai ser o mesmo. O que vai mudar é só o tipo de comunicação aqui e algumas configurações no e-mail. Quem já trabalhou com e-mail marketing, então isso aqui é o autoresponder, tá? Essa aqui, a sequência de e-mail, é o autoresponder e a tua lista ela entra aqui. Então, a depender de como você escolheu na página de captura, para onde ela vai, ou se vai ser com dupla confirmação ou não, ele vai entrar aqui. Então, a gente tem um histórico bem legal aqui para analisar também. Todo mundo comigo aqui? Isso, exatamente. Todo mundo comigo? Uhum. Não necessariamente enviado, porque o que acontece? Depende muito se o e-mail está ativo, a gente tem essa opção aqui, tá? Para ativar ou desativar o e-mail, e depende muito de onde os leads estão. Isso, cada um é um e-mail. Cada um é um e-mail, entendeu? Cada um. Sim, sim. Se eu clico aqui no e-mail, ele me traz o conteúdo desse e-mail. Entendeu? Tem. Tem aqui, ó. Aqui, deixa eu aumentar aqui. Aqui você troca a visualização aqui, ó. Tá? Isso aqui é o funil, tá? Então, tem os e-mails, ó, você tem as máquinas. Dentro das máquinas, você tem a sequência de e-mail
que é o autoresponder. E dentro dessa sequência de e-mail você tem funis, você tem vários funis. Você pode ter vários funis que você se comunica com o teu lead de maneira diferente. Então você tem o funil inicial aqui que é o padrão, mas você poderia aqui embaixo ter vários outros funis aqui também, tá? Dentro da mesma sequência de e-mail, entendeu? Isso vai depender muito primeiro do nicho e da forma como você vai se comunicar com o teu lead. Então aqui você pode adicionar um novo e-mail dentro desse funil, testar esse e-mail antes de disparar a tua campanha. Então ele vai disparar todos esses e-mails para a tua caixa de entrada, tá? Se eu clicar aqui em testar, ele pede para eu colocar o e-mail e ele vai disparar, por exemplo, eu posso colocar meu e-mail aqui e ele vai disparar toda essa sequência para o e-mail como teste. Aqui eu excluo o funil todo, se eu quiser excluir. Eu também posso excluir cada e-mail individualmente aqui dentro, tá? Assim como eu tenho as opções dentro da máquina, eu tenho essa catraquinha aqui. Sempre vai ter essa catraca, quer dizer que geralmente é alguma configuração relacionada à página, ou ao e-mail, ou à máquina, tá? E aqui eu tenho o tipo de visualização. Se eu clicar aqui, ele deixa o e-mail um pouquinho maior, talvez vocês consigam visualizar melhor aí. Já usei também. Aqui a gente tem isso e você consegue criar um gatilho para isso. Lá no GetResponse eu acho que você não consegue fazer isso. Tipo, clicar, por exemplo, se o lead clicou, mande ele para tal lugar. Não sei, tem mais de um ano que eu não uso ele. Daí se ele clicou, eu tiro ele do meu funil e jogo para o outro. Se ele só abriu e não clicou, eu posso fazer algo com ele também. Então, esse aqui você tem isso, né? Então aqui, por exemplo, nesse primeiro e-mail, eu tive 2.882 envios, desses 37% abriram, que são esses 1.069, e se eu clicar aqui, eu consigo ver quem não abriu, que são esses 1.758, tá? Daí aqui eu tenho quem clicou, que foi 16% que clicou, e aqui quem não clicou. Isso de quem abriu. Tá, então eu tenho 1.069 pessoas que abriram, dessas 1.069, 16% clicaram e 83% não clicaram. Aqui ele me dá a taxa de descadastro, quem se descadastrou, e aqui a taxa de erro. Esse erro pode ser e-mail com erro, pode ser e-mail que está com round bounce, e aqui ele dá o motivo, sabe? O e-mail não existe, olha o e-mail que o cara botou 2 e-mails juntos aqui. Tá? Então esse e-mail aqui não existe, ó, da hard bounce. Geralmente a hard bounce é um erro mais forte, então o e-mail não existe, ou está com caixa cheia, ou pode ser o que a gente chama de trap, né? Pode ser uma armadilha para saber se o seu e-mail é spam ou não. Então tem... Sim, pode. Uhum. Uhum. Depende muito, sabe? Tem. Na verdade, assim, hoje a gente tem, deixa eu ver por onde que está indo aqui os e-mails, mas o que a gente recomenda é que você tenha pelo menos uma continuidade, onde o cara deixou o e-mail, seja o mesmo lugar onde o e-mail que vai disparar, sabe? Tem um e-mail Gmail aqui, ó. Só por aqui eu não consigo garantir para você uma taxa de entrega tão alta, porque quem está disparando aqui é um servidor que eu não tenho propriedade aqui, para adicionar um registro e daí aumentar a taxa de entrega, que é o servidor Gmail. Então, existem alguns registros que eu consigo adicionar dentro do domínio, que vai disparar essa sequência de e-mail, e aí eu consigo aumentar a minha taxa de entrega. Desde que onde foi capturado o lead, até onde tipo, ele deixou o e-mail e entrou, por exemplo, eu tenho um 3passos.com.
aqui. Se eu tivesse um e-mail aqui, 3passos.com aqui, eu conseguiria ter uma taxa de entrega maior. Entendeu? Então, isso, então eu consigo adicionar alguns registros lá da KIM SPF e aí você consegue ter uma taxa de entrega maior. Certo? Então, voltando aqui, que esse é um assunto já mais intermediário, avançado. Mas aqui, então, você tem as taxas de clique, erro, abertura e... Então, abertura, né? Tem uma chavinha aqui que você clica, ele te dá o valor alternado. Tá? Então, você pode voltar aqui, alternar, altera aqui. E aqui você tem os enviados, tá? Daí, o que acontece? Tem essa sequência. Então, o lead ele entrou aqui, esse e-mail vai ser enviado assim que ele entra nessa lista. Tá? Daí, o segundo e-mail vai ser enviado 5 dias após o anterior, o terceiro e-mail 5 dias após o anterior e assim vai. Ele escolhe. Tá? Aqui, inclusive, ele usou uma sugestão que a gente deu em uma máquina lá. Então, a gente tem algumas máquinas, como eu estava falando para a aluna, que a gente dá uma sugestão aqui de tema, sabe? Então tem um título que diz mais ou menos o que você tem que fazer, usa a reciprocidade, como você pode ajudar o seu lead a solucionar uma dor. E aqui tem mais ou menos o que você deve escrever, tá? Daí tem um texto aqui explicando o que você deve escrever para esse lead, para daí dar trabalhar em cima da reciprocidade com ele. Então a gente tem alguns modelos que já tem alguns templates ali, que a gente chama de e-mails para você utilizar. Daí, quando eu vou criar um novo e-mail, ele me dá aqui a opção de escolher algumas informações aqui. Até aí vocês entenderam ou tem alguma dúvida? Beleza? Todo mundo comigo aqui? Beleza. Daí aqui a gente tem o e-mail, tá? É muito simples. Para editar um e-mail ou criar, a tela é igual, tá? Aqui nas configurações a gente tem editar, pode remover esse e-mail, posso duplicar ou posso testar apenas esse e-mail. Esse assunto aqui ele é um pouco intermediário, tá? Então eu vou deixar ele mais para frente, daí se vocês não tiverem dúvida a gente fala sobre ele, porque ele é uma parada bem intermediária assim e pode gerar dúvidas aqui também. Então, mas você pode fazer tudo, editar, remover, duplicar ou testar. E aqui é a mesma tela quando você clica em adicionar e-mail, é a mesma tela aqui quando você clica no e-mail para editar. Se eu clico no título do e-mail aqui, ele edita, tá? Também ele vai na edição. Para alterar a ordem do e-mail, tá? Ainda falando aqui dessa parte sem entrar no e-mail, se eu clico no e-mail e arrasto aqui, eu posso alterar a ordem dele, sabe? Então, eu quero que, esse é o primeiro e-mail, esse é o segundo e-mail, esse é o terceiro e-mail, quarto, quinto e-mail. Então, se eu clico no e-mail, seguro e arrasto, eu posso alterar a ordem aqui dos e-mails, tá? Então, a ordem você altera dessa maneira, daí você clica aqui em atualizar, que aí ele vai e atualiza a ordem se você fizer a alteração. Beleza? Sim? Uhum. 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 Ele vai mandar no dia que você escolher, no dia logo sequente. Então, por exemplo, entendeu? No dia que você escolher. Então, entrando aqui na edição do e-mail, eu vou pegar esse aqui que está... Deixa eu ver, acho que eu troquei a ordem aqui, agora fiquei na dúvida. Mas esses aqui não foram disparados aqui, quem está trabalhando nessa campanha deve até editar esse e-mail aqui que está ainda com o texto de exemplo. Mas eu vou abrir esse aqui. Então, assim, aqui, acho que estava assim. Depois, se estiver errado, me corrijam, eu não lembro mais. Daí, quando eu entro aqui, ele tem uma série de informações. Então, ele tem qual a dor futura, aqui que foi o título que a gente deu, e tem mais essas informações. Então, como o Rafael falou ali, você pode escolher os dias da semana que esse e-mail vai ser enviado. Então, e o horário também, desde que seja dentro do intervalo de 1 hora. Tá?
Aqui você escolhe o tempo após o anterior que ele vai ser enviado, o título e o dia da semana. Então, por exemplo, deixa eu criar um novo e-mail aqui. Vou criar um novo e-mail, depois eu deleto ele. Tá? Ó, ele salva rascunho aqui também, tá? Tem essa opção de rascunho sempre que você vai criar um novo e-mail. Então, se você começou a escrever um e-mail e não terminou, ele vai gerar um rascunho aqui para você. Então, eu tenho o título, tá? Eu tenho o dia da semana. Então, por exemplo, não quero que meu e-mail seja enviado aos finais de semana, tá? Só durante a semana, e posso escolher aqui para ele ser enviado entre as 9 e as 15. Porque o que vai acontecer? Vai depender do dia aqui que eu escolhi, sabe? Então, por exemplo, eu quero que ele seja enviado nesse intervalo, e a depender do dia que eu escolhi ou da hora que eu escolhi, se meu lead se cadastrou, digamos, 8 da manhã do dia anterior e eu coloquei aqui um dia, ele vai receber o e-mail no outro dia às 9 da manhã. Se o meu lead se cadastrou, sei lá, às 11 ou ao meio-dia, ele vai receber ao meio-dia, entendeu? Então, do outro dia. Tem mais ou menos um intervalo ali, você escolhe o dia, a hora e os minutos que vão ser enviados sempre após o anterior. Ele sempre se baseia no anterior. Alguma dúvida até aí? Beleza? Ok. Aqui a gente tem os botões do corpo da mensagem, né? Você pode jogar um texto aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Você pode botar um texto aqui, você pode escrever, você pode copiar de outro, colar aqui também. Para quem trabalha com GetResponse, no caso do Rafael, por exemplo, ele cria os e-mails, ele tem um editor lá, drag and drop, que clicou, arrastou e montou. Você pode pegar o código gerado pelo GetResponse e jogar aqui, ó, no HTML, por exemplo. Ele vai ficar bem formatadinho. Quando eu fui migrar os meus e-mails lá do GetResponse para aqui, eu fiz isso. Como os e-mails já estavam todos formatados, então eu peguei só o código, ele tem a opção de exportar lá, e aí eu joguei o HTML aqui. Aqui na formatação ele vai ficar meio estranho, mas vai renderizar no e-mail legal. Vai chegar bonitinho lá no e-mail. Então ele tem essas opções aqui como se fosse um editor do Word, né? Um Word da vida. Então você tem a opção de escolher fonte, o tamanho da fonte, qual vai ser o formato, se é parágrafo ou não, se você quer o título centralizado aqui no meio, cor, né, do texto, você pode escolher o fundo, né, a cor de fundo do texto, entre outros detalhes. Então você tem todas essas informações aqui, que você pode mexer, pode adicionar imagem aqui dentro do e-mail, ou você pode adicionar páginas, né, tem uma série, esses botões aqui são importantes falar. Então você pode adicionar link, tá aqui dentro, diretão aqui, só é colocar o link que você quer, o texto e tal, pode adicionar link. Você pode adicionar imagem, né? Você pode buscar aqui dentro das suas imagens que estão no Lead Loggers aqui, de todas as imagens que você usou, você pode escolher uma, escolher algum texto alternativo, altura e largura, clica aqui para inserir, tá? Tá aqui a nossa imagem. Você pode também centralizar ou não aqui o texto, tá? Você pode escolher se quer centralizar ou não esse texto. Aqui você tem a opção para adicionar anexo, tá? Inclusive tem um e-mail aqui que já fizeram isso, tem alguns anexos aqui que já foram adicionados. Você pode escolher para adicionar link. Uma coisa que eu falei antes era assim, sempre que for adicionar o link de uma página, se depois quiser copiar, o que você pode usar é esse botão aqui, inserir link, tá? Então, inserindo o link, ele vai carregar as páginas que você tem criada aqui dentro do Lead Loggers. Então, por exemplo, ó, tenho essas páginas criadas aqui. Então, se eu quiser inserir uma página do tipo ebook 1, então tá aqui, ó, ele coloca uma tag, que é a tag referente, e eu peço para usar esse link. Tá? Eu posso editar ali na configuração, na hora de adicionar o link, o texto, né? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui e-book e posso colocar aqui, baixe aqui o seu e-book. Usar esse link. Então aqui eu não coloco um link direto, eu coloco um link baseado na identificação da máquina. Então se daí eu duplicar essa máquina, eu não vou precisar vir aqui e editar em cada e-mail o link, sabe? Se eu editar só as informações da página, o link vai ser o mesmo. Beleza até aí? Todo mundo tranquilo?
Ok, então beleza. Aham. Uhum. Depende. Então, o que acontece? Se você for usar uma máquina pública com a estratégia de afiliados, o ideal é você sempre copiar da máquina, da listagem de máquinas. Então, por exemplo, quero usar a estratégia como afiliado é um pouco diferente. Então, eu quero usar, digamos, eu quero vender o Lead Lovers, vamos dizer assim. Então, tem uma máquina, então eu poderia, por exemplo, pegar aqui nas minhas máquinas, copiar, iniciar uma nova máquina aqui. Então eu clico aqui em nova máquina de e-mail e escolho usar a do Lead Lovers, que é essa aqui. Se eu usar esse modelo, ele vai me pedir qual e-mail que eu quero e aqui ele pede o link da afiliação. Tá? Então aqui você coloca o seu link de afiliado. Se eu crio essa máquina e depois eu copio ela estando dentro da minha máquina, essa opção não vai aparecer. Alguém entendeu ou eu compliquei mais do que expliquei? Então, veja bem. De conteúdo. Essa parte de afiliado ela já é mais intermediária, assim, vamos dizer. Mas esse. Pode falar, Luna. Uhum. Uhum. Isso, o que acontece? Aqui são para páginas criadas dentro dessa mesma máquina. Então, por exemplo, eu fiz uma entrevista, o link está lá do YouTube. Só que eu não consigo mensurar, às vezes, ou eu não consigo personalizar quem entrou lá e viu o vídeo lá no YouTube, sabe? Eu não tenho, eu tenho essa métrica e tal, mas eu poderia pegar esse vídeo que está no YouTube e colocar dentro de uma página no Lead Lovers. E daí talvez deixar ali comentários e monitorar isso. Então, esse link você pode sim escrever aqui, clique aqui, deixa eu arrumar aqui. Então eu posso dizer clique aqui e assista, por exemplo. E aqui dentro eu inseri esse link e colocar o link direto aqui, sabe? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se for um vídeo desse tipo, sempre vídeo você vai usar YouTube ou Vimeo, um dos dois. Ou você usa YouTube não listado, ou você usa Vimeo se você quiser que não abra em outro site, por exemplo. Aí você pode restringir as opções lá no Vimeo. Tá? Mas a diferença aqui dos links pode ser um link externo ou pode ser um link de alguma máquina, de alguma página que você criou aqui dentro dessa máquina, sabe? Então você foi lá e criou uma página, eu vou falar um pouquinho ali sobre a página de captura, e aí você insere o link dela aqui. Tá? Uma outra opção que tem aqui são as tags. Tá? Existem algumas tags também, a gente tem uma série de tags aqui que identificam o lead, que é o prospect, né? Sendo que essas tags elas só vão funcionar se na captura você utilizou, sabe? Se lá na tua página de captura de opt-in você usou para pedir nome e e-mail, então aí sim vai funcionar, tá? Porque essa informação já foi registrada. Então tem algumas tags aqui. Essa tag é a tag do teu endereço, tá? Que você configura quando você adiciona uma nova conta de e-mail. Esse aqui é o teu nome, tá? O nome da tua máquina aqui que está referenciado, o teu primeiro nome, né? Ou o nome completo.
Aqui é o nome do teu lead, o primeiro nome do teu lead, telefone do teu lead, data de nascimento do teu lead, e-mail do teu lead, link da máquina, tá? Que é aquele MLink também lá funciona, e o Hotlink, que geralmente é o que a gente usa padrão como link de afiliado. O que o Bruno perguntou talvez seja isso. Quando você tem um link de afiliado, então, e você quer trazer ele dinamicamente aqui dentro, você usa essa tag. Tipo, quando você copiou de uma outra máquina, que foi uma máquina pública, né, que a gente chama. Então você usa esse Hotlink. Essas tags são bem legais e elas funcionam também no título do e-mail. Por exemplo, eu posso colocar aqui um pnome, tá? E aí me referenciar como Luna ou como Bruno, né? Se lá na página de captura você deixou o e-mail com esse pnome. Então, na tua estratégia você pode usar as tags desde que isso não interfira se ele tenha deixado ou não isso na página de captura, beleza? Todo mundo tranquilo? Dúvidas? Beleza. Então aqui a gente tem links inteligentes que tem a ver com gatilhos, daí depois eu explico isso aqui também. Se vocês puderem ir anotando aí depois o que eu fiquei devendo, que disse que depois eu explique, se depois eu não explicar para vocês me cobrarem isso aí. E aqui o código fonte, né? Que aí você pode copiar um HTML aqui dentro e utilizar. Tá? Então basicamente esse é o editor de e-mail, tá? Onde você pode formatar e tal. Com a prática, com o dia a dia, você consegue ali saber o que é cada detalhe ou como utilizar cada recurso do editor. Então a gente tem aqui para copiar, duplicar os e-mails e deixa eu ver aqui agora, e a gente tem os funis, mas antes de falar dos funis, eu vou passar para a parte de páginas aqui. Só queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito disso de e-mail, ou a entrada do lead, ou alguma coisa referente aqui à sequência de e-mail. A gente tem alguns, depende muito do nicho, sabe? Isso depende muito do nicho. Ah, sim, tem essa daqui, né? Como iniciar o relacionamento com os leads. A gente tem essa ou... Eu vou usar esse modelo aqui, então, para criar aqui vou usar esse e-mail para criar ela só como exemplo ali, e daí vocês saberem. Mas se tiver dúvida, pode interromper também ali. Deixa essa aberta só para consulta, beleza. Vou dar... Esse daqui eu posso fechar. Deixa só as páginas abertas ali. Então eu criei uma nova máquina, tá? Vocês podem fazer isso também aí depois. Clica aqui, nova máquina, e escolhi, você pode criar uma do zero, eu escolhi uma padrão como o Bruno sugeriu. A gente tem algumas sequências de e-mail ali, então você pode usar essa daqui e depois dê um OK para ele me levar para dashboard aqui. Então não tem nada, porque eu acabei de criar essa máquina, então não vai ter nada aqui. A gente vai ter a sequência de e-mail, aqui básica, né? O lead vai entrar, essa no caso é com dupla confirmação, tá? Então ele entrou, ele vai ter que confirmar que aquele e-mail é dele, né? E-mail 1, confirmação de sucesso. Então, para qualquer coisa que exija um double opt-in, você pode e deve usar em qualquer caso de dupla confirmação, né? De modo que o primeiro e-mail que você enviar seja uma mensagem de confirmação. Você pede para um assinante para verificar o seu endereço de e-mail, né? Então aqui você escreve isso e pode entregar aqui já de cara o que você prometeu. Então a dupla confirmação, ele deixou um e-mail, você pede para testar que aquele e-mail é dele para ver o quanto ele está quente ali e engajado para daí ele ir para a tua lista. Então se aqui tem um link, ao ele clicar nesse link ele vai ser direcionado para o funil de baixo. Tá? Então você na página de captura, deixa eu abrir aqui as páginas, eu prometi a ele que eu ia entregar um e-book, por exemplo, e daí
Vamos abrir aqui, páginas. Se ele carregar aqui para eu verificar direitinho. Ele tem essa... É muito, tipo, bom. O lance é que, assim, aqui a gente tem, talvez, mais recursos. Só isso. Mas a lógica é a mesma. Então, eu tenho uma página de captura aqui, né, como iniciar relacionamentos com os leads. Então, ele deixa o e-mail aqui, e aí ele vai cair aqui nesse primeiro e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui. Vou usar só um exemplo aqui. Tá aqui 28, só para saber ali. Aí recebi imediatamente. Deixei o e-mail, daí eu vou ser direcionado para a página de próximos passos e eu vou cair nesse lugar aqui, nessa sequência de e-mail, tá? Basicamente é isso. Tem uma página de próximos passos básica aqui. Tem já o nome da conta aqui de quem está disparando o e-mail, que pode ser personalizado também. E eu vou cair aqui nesse Double Opt-in no primeiro e-mail. Daí eu clicando no link que tiver nesse e-mail, tá? Aí eu vou ser direcionado para esse funil aqui de baixo. E daí tem uma outra sequência. Começar, né? Ele vai ser enviado um dia depois. Eu prometi algo, já entreguei no primeiro e-mail. E ele clicando nisso que eu prometi, ele é jogado aqui para baixo. Daí é enviado após um dia, eu mando para ele um outro e-mail, e assim um dia de diferença de um e-mail para o outro. Isso sempre vai depender da estratégia. Então tá aqui, lembre, o seu lead cria uma expectativa, daí dá dica para o sucesso do lead dentro do nicho, presenteia ele como bônus, dá uns recursos adicionais ali para ele, pode pedir ajuda tentando gerar engajamento dentro de um grupo, por exemplo, no Facebook. Então aqui chame a atenção dele, informe depoimentos que são importantes, ofereça algo a mais para esse lead. Então tem só um exemplo aqui que você pode utilizar. Aí depois você manda mais um e-mail, cerca de 30 dias após essa sequência terminar, e envie uma final, somente verificando se ele está bem, se ele não está. Isso vai depender muito do intervalo e de quantos e-mails tem aqui na tua sequência, tá? Então, esse gatilho que está configurado aqui, ó, ao clicar no e-mail, ele vai mover o lead para essa mesma máquina, só que para o funil inicial. Então, se tem um link aqui dentro e ao ele clicar, ele vai ser movido aqui para essa sequência de baixo. Então, você pode sempre configurar gatilhos baseado em abertura e clique, ou clique, né? Então, sempre que você for configurar algum tipo de ação para o lead, você configura abertura ou clique, um dos dois, tá? Nunca os dois, ó, já recebi um e-mail aqui, né? Confirmação de sucesso para qualquer coisa que exija um opt-in e tal, já acabei de ver aqui no celular. Então, recebi o e-mail já, e aqui você sempre configura para onde é que ele vai, ou ação baseada na abertura ou no clique, sempre um ou outro. E na regra que você criar, só tomar cuidado para uma regra não anular a outra, sabe? O que às vezes acaba acontecendo é que eu venho aqui, eu digo para o cara, para quando ele clicar, ele ser movido para uma outra máquina, ou para um outro funil, ou para um outro nível de sequência, só que daí no próximo e-mail, ou naquele e-mail que ele for movido, naquele funil, tem uma outra regra que anula essa. Então tem que tomar cuidado quando for criar essas regras de gatilho. Então, os gatilhos são isso, são ações que vão ser tomadas baseados na abertura ou no clique do lead dentro daquele e-mail. Se o lead clicou aqui, eu quero copiar ele para uma outra sequência. Ou se ele clicou aqui, eu quero mover ele para uma outra sequência, sabe? Então você pode configurar baseado só na abertura ou no clique. Digamos que ele abriu, beleza. Daí você pode manter ele na mesma sequência ali. Ele abriu, mas não clicou, abriu 1, abriu 2. Então você pode sempre manter o lead, olha lá. Se ele abriu, eu vou sempre manter ele na mesma sequência. Mas se ele clicar, eu quero mover ele para uma outra. Então vai depender muito de como você montar a tua estratégia. Um exemplo é, por exemplo, Double Opt-in, dupla confirmação. Então aqui eu tenho um e-mail, aqui eu poderia ter um outro e-mail, né, com as mesmas informações, talvez mudando um pouquinho o título ou
a mensagem no corpo, no texto, né, da mensagem, mas com a mesma regra. Se ele clicar, ele vai para cá, mas se ele só abrir, ele vai continuar aqui dentro. Entendeu? Então aqui a gente sempre prefere trabalhar com um clique, que é uma ação de engajamento maior. Mas você pode escolher trabalhar só com abertura. Essa parte dos gatilhos aí ficou claro para todo mundo ou ainda está meio nublado? Então basicamente os gatilhos eles funcionam assim, os dois têm a mesma função. Então eu posso manter o lead no funil atual, o gatilho ele vai ficar inativo, eu posso adicionar ele a uma outra máquina, mover ou remover, sabe? Então você vai depender muito de como você escrever e da tua estratégia, vai depender do teu negócio. Uma dica que eu dou é sempre trabalhar em cima do clique, né? Que é um engajamento maior. E aí pode tentar deixar o cara na mesma sequência aqui sempre que ele abrir, né? Sempre que ele abrir, deixa ele na mesma sequência, mas se aí ele clicar, você pode jogar ele para um outro funil. Da mesma forma funcionam os links inteligentes ali, tá? A gente tem aqui, ó, links inteligentes, um meio que puxa o outro ali, daí eu vou falar um pouco sobre isso também. O que acontece é assim, quando eu vou configurar um gatilho, às vezes dentro de um e-mail eu posso ter 3 links, 4 links, 5 links dentro do e-mail. E a depender de qual link ele clicar, eu quero que uma ação diferente seja executada. Quando eu configuro esse gatilho aqui do clique para o e-mail, vai ser em qualquer link, sabe? Se no e-mail eu tenho mais de um link, digamos que aqui eu tenho um link para minha página de download, tá? Vou só recortar isso aqui e vou inserir o meu link aqui da página de recompensa. Então aqui eu tenho uma página de recompensa e aqui eu vou dizer link para download do e-book. Mas se aqui embaixo eu tiver um outro link, né, que eu inseri manualmente, aqui, tá? Selecionei aqui e inseri esse link aqui manualmente. Aqui leadlovers.com. Se eu inserir esse link aqui, a regra que foi criada, então só vai ativar. A regra que foi criada aqui do gatilho vai ser para qualquer link que ele clicar. Então, se ele clicou no primeiro ou se ele clicou no segundo, a ação vai ser a mesma, mover o lead para aqui para baixo, né, no caso. Mas os links inteligentes eles servem para isso. Então, por exemplo, quando eu crio um link inteligente aqui, eu dou um nome para ele, vamos dar um nome para ele aqui. E vou colocar a minha URL, que é aquela mesma lá, leadlovers.com. Eu criei um link inteligente aqui, e aí eu posso escolher qual vai ser a ação que esse link vai fazer quando o usuário clicar ou não. Ele tem um gatilho aqui para ele. Então daí quando eu configuro quando ele clicar nesse daqui, ele vai ser adicionado para uma mesma máquina ou para uma outra máquina, para o mesmo funil aqui ou para um outro e-mail dentro desse funil aqui, o 2, 3 ou qualquer um outro. Daí eu escolho salvar. Então aí sim, quando eu voltar aqui nessa sequência, vai ter um link inteligente ali, que eu vou só copiar aqui, só para pegar o texto, vai ter um link aqui, que é o link inteligente. Aí ele vai estar listado aqui, o meu link to Lead Lovers, e aqui eu coloco o meu texto. E daí quando ele clicar aqui, a ação que eu configurei nesse gatilho, que foi mover ele para aquela outra sequência, vai ser executada. Agora, se ele clicar nesse daqui, tá? Aí ele corre a regra do gatilho do e-mail. Mas se ele clicar nesse link inteligente, corre a regra do link inteligente. Beleza? Dúvidas? Eu acho que era essa parte da sequência mesmo. Saber como criar um e-mail e ver agora as páginas. Eu vou dar uma olhada nas páginas. Eu avancei um pouquinho aqui nos gatilhos só para ver como é que estava o nível de vocês. Mas aí eu posso ir para as páginas que era a pauta mesmo, né? A gente criar uma página de captura, por exemplo. Como é que funciona o editor de páginas. Então, para quem já usa o GetResponse, é bem parecido mesmo. Porque a gente tem um autoresponder. E aí você pode configurar e adicionar os e-mails, trabalhar com o intervalo dos dias, como eu mostrei ali, vai estar gravado, eu estou gravando
esse nosso treinamento aqui, então ele está gravado, você pode rever ele depois eu libero um link para vocês. E é só basicamente isso, saber se vai ter intervalos de dia, com qual vai ser o intervalo dos e-mails, se vai ser intervalo de 1 dia, 2 dias e tal. E você pode ali conferir as métricas de cada um, como a gente usou na outra página, na outra máquina, né? A gente tem ainda aqui os broadcasts, tá? Os broadcasts são disparos pontuais. Exemplo, eu quero disparar um e-mail agora, que está fora da minha sequência. Então eu vou aqui nos broadcasts, tá? Deixa eu ver se nessa outra máquina tem algum broadcast disparado. Esses daqui são e-mails pontuais que não foram programados para ser enviados, tá? Então eu quero, agora eu estou tendo uma promoção, eu quero enviar uma comunicação para os meus leads que está fora da minha sequência de e-mail, tá? É tipo, no GetResponse ele tem uma função dessa, eu acho que é newsletter, não sei. É newsletter, né? Não sei, não lembro direito. Mas que você pode disparar um e-mail único lá. Então para isso que serve o broadcast. Você pode chegar aqui, clicar em novo broadcast e daí disparar, agendar qual vai ser o horário, tá? Todo mundo comigo? Beleza. Agora tô. Então aqui no broadcast, por exemplo, ó, eu tenho um aviso para comunicar aos meus leads e tal, só que eu vou sair agora e eu queria deixar isso programado e tá fora da minha sequência, um exemplo. Então você pode disparar, colocar aqui, vamos dizer, e-mail fora da sequência, tá? Fora da sequência ou do autoresponder, por exemplo. Então aqui eu digo qual dia que vai ser enviado esse e-mail e qual o horário. Eu configuro aqui, ele vai ser enviado por exemplo, às 8 horas de amanhã. Não vou poder estar aqui, mas preciso me comunicar com os meus leads ali. Então você pode aqui, você salva e ativa. Daí nesse horário programado vai ser disparado esse e-mail que está fora da sequência, tá? Ou você pode colocar logo em seguida, por exemplo, eu quero enviar agora, eu vou enviar daqui a uns 15 minutos, por exemplo. Então posso colocar aqui 22h30, entendeu? E aí você vai lá, salva e ativa, e daí no horário combinado, esse e-mail vai ser disparado para os leads que estão aqui dentro dessa máquina, beleza? Pode. Não, elas funcionam independente. Aqui do ladinho, né, tem o menu das máquinas aqui, você pode navegar entre elas, mas elas funcionam independente, sabe? Por isso que a gente cria esse conceito, porque é exatamente para isso, para quando você tem vários negócios, eles funcionarem independente. Isso é. É só você conferir. Só você conferir o link ali, sabe? Na hora é só você conferir. Se você for usar algum outro modelo, como dentro da estratégia do Renato, é só você conferir o link. Da forma como eu mostrei ali para criar, utilizando esse botão aqui para pegar as páginas, sabe? Pegar as páginas lá dentro. Então, sempre ele vai usar a tag mlink aqui e esse aqui se referencia à máquina que está sendo trabalhada, entendeu? Então, se você está trabalhando, é só verificar, eu vi que tem um link lá, beleza, olhei aqui e vi que é um link que tem um mlink, beleza, então tá certinho. Se não tiver um link
grande lá e inserido manualmente, então aí vai se referenciar a outra máquina mesmo. Daí, se eu agendei esse broadcast e quero desativar, eu venho aqui e desativo ele. Tá? Daí ele não vai ser disparado naquele horário. Se ele já foi disparado, aí eu não tenho como fazer mais nada, só conferir as métricas mesmo. Beleza? Daí aqui você pode também duplicar, enviar o e-mail de teste, remover e editar, sempre as mesmas opções ali. Vou remover, vou clicar em sim, daí ele apaga o meu e-mail aqui do broadcast. Beleza? Ficou claro essa questão aí do envio único e tal? Então, beleza. Daí eu tenho os funis aqui, então vamos lá para as nossas páginas. Eu tenho páginas aqui, tem formulários também, mas é geralmente para quem trabalha com um site externo. Então, se você tem um blog, se você tem um site de um cliente, por exemplo, que aí ele tem um website, você quer colocar um formulário lá, daí você pode vir aqui, cria o formulário, faz as configurações também, são bem parecidas com a da página, e aí passa o código desse formulário gerado para a pessoa lá que gerencia o site e ela vai inserir isso lá no site. Beleza? Aqui é a página de páginas, né? Eu tenho uma playlist aqui, eu vou passar para vocês, porque a depender do modelo de página pode alterar ali, sabe? A configuração tem, sei lá, quase 300 modelos hoje, a gente está trabalhando em uns editores diferentes também, para quem é mais exigente nossa, falhou agora. Para quem exige mais assim de um editor de página, ou para quem é designer, a gente está com 2 modelos novos. Cadê as páginas? Não está aparecendo aqui. Estranho. Mas depois eu mando o link. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hangout. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui o link. Eu não estou conseguindo achar o link das páginas, porque eu tenho uma playlist que daí ela tem tudo ali. Deixa eu alterar a conta aqui. Ela tem todas as listas e todas as informações ali das páginas, sabe? São vídeos com página, preciso criar uma página de captura, preciso criar uma página de lançamento, preciso verificar como é que funciona a questão da segurança das páginas. Então, deixa eu só liberar ela aqui. Ela está não listada. Vou editar esses aqui. Está não listados, esses outros pode deixar. Vou pegar esse aqui, pública, salvar. E essa aqui também que é nova, vou deixar pública e salvar. Daí eu passo para vocês. Então aqui tem uma série de... Cadê? Aqui. Então aqui tem uma série de páginas de todo tipo, tá? A gente tem páginas de blog, tem páginas de lançamento, páginas de captura, então são muitos modelos. Eu vou só falar mais ou menos ali o que cada um. O editor é bem parecido, tá? Então essas são as páginas. Aqui você filtra cada uma das páginas do tipo de página que você escolheu utilizar e aqui você cria uma nova. Tá? Aqui você verifica também, como lá na frente que eu falei no início, quantas visualizações teve essa página e quantos leads foram capturados. Geralmente isso na página de captura, claro, que é onde são capturados os leads. Tá? Aqui você tem a opção de desativar o teste AB dessa página. Tá? Tem alguns vídeos nessa playlist que eu falo sobre isso. Então você pode ter lá 10 páginas de captura, cada uma você está testando uma headline, está testando um texto, está testando se com vídeo ou sem vídeo, botão verde, botão azul, botão vermelho, para ver o que converte mais. Então você deixa nas configurações da máquina aqui o aleatório, para ela ficar aleatória, e aí cada vez o sistema vai fazer um teste dependendo da pessoa que abriu. Daí ele, se por exemplo, o Bruno abriu a página, vai carregar o modelo 1 para ele. Se o Ellison abrir a página, vai carregar o modelo 2 para ele. Se o Rafael abrir a página, vai carregar o modelo 3 para ele. Porém, se essa opção aqui estiver desativada, essa página ela vai continuar ativa, mas só se ela for acessada diretamente, e ela não vai fazer parte do teste AB. Beleza? O A, B, C, D, quantas páginas de captura você tiver aí. Beleza?
Tudo ok? Todo mundo comigo? Sim. Depende. Se você tiver um domínio e adicionar ela nas configurações, ela vai para o teu domínio. Entendeu? Então você ganha quando você tem quando cria uma máquina, você tem um endereço. Então pode ser rafaelalmeida.leadlovers.com. Mas daí se você tem um domínio rafaelalmeida.com.br, você pode adicionar ele e apontar para o Lead Lovers, e daí o Lead Lovers toma posse desse domínio e você pode adicionar suas páginas lá. Beleza? Então, aqui eu vou editar. Eu vou editar essas 3 aqui, que já são de exemplo, só para vocês verem. Então, essa estratégia eu acho que ficou bem clara, né? Porque é a captura, daí eu digo o que ele tem que fazer depois, já que essa máquina é de double opt-in, de dupla confirmação, e daí no e-mail eu entrego alguma coisa para ele que ele vai clicar e vai entrar na minha lista. Então, eu tenho aqui página de captura, página de próximos passos e página de recompensa. O que a Cíntia, foi a aluna, falaram da entrevista, acho que alguém falou, né, da entrevista aí, quando recebe no e-mail e tal. Então, por exemplo, eu vou pegar um link num vídeo aqui, no YouTube lá, de uma entrevista que, por exemplo, aqui, o Diego falando aqui. Então a gente pode pegar esse vídeo, então tem um vídeo aqui do YouTube. Então, em vez de eu passar o link direto por e-mail, o que eu posso fazer é pegar aqui com o botão direito no vídeo, ou usando aqui o compartilhar, aqui embaixo do YouTube. Deixa eu ver que aí parece que travou meu vídeo aqui. Aí. Então, posso clicar aqui no compartilhar. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Estranho, travou aqui pra mim. Vou fechar e abrir de volta aqui. Beleza. Deixa eu só abrir de volta aqui que meu navegador me decepcionou aqui travando. Acho que agora vai voltar. Beleza, vou pegar um vídeo aqui do meu canal. Pegar o vídeo aqui do Marcelo. Beleza. Então eu tenho ali embaixo no YouTube eu tenho aqui o compartilhar, tá? Vamos lá, meu filho, o que não tá indo? Aqui, então com o botão direito aqui eu tenho ver código de incorporação. Daí eu pego esse código aqui do YouTube e aí eu pego na página de recompensa, por exemplo, aqui, e no corpo, onde eu tenho aqui vídeo, eu insiro esse código. Daí esse vídeo vai carregar aqui dentro. Então eu tenho várias opções na página aqui, eu posso ocultar a logo, ou não, eu não quero exibir a logo, ou o título aqui, no caso a headline, eu tenho a opção de marcar para ocultar. Posso trocar o nome dessa página, posso fazer aqui diversas alterações dentro da página de captura ou de recompensa. Tá? Uma diferença entre essas páginas é que na página de captura eu determino aqui para onde o meu lead vai quando ele entrar. Então aqui eu escolho para onde ele vai, nesse caso ele vai para o funil de dupla confirmação e para o primeiro e-mail. Mas se eu quisesse criar uma outra página para levar ele para outro lugar, eu escolhia sempre o funil dessa página que se referencia aqui, né, a sequência de e-mail, e iria escolher ali em qual e-mail que ele vai entrar. Então, por exemplo, sempre vai ser o primeiro e-mail, né, claro. Aqui eu escolho quais eu quero capturar, se nome, e-mail, se data de nascimento, telefone, empresa, cidade, estado, quais os dados eu quero capturar desse lead. E aqui embaixo tem configurações gerais, que isso é de cada máquina, sabe? Cada máquina tem as suas informações. Aqui é o título da página, a imagem de fundo que eu posso escolher aqui, trocar a imagem, enviar uma nova imagem, ou escolher alguma aqui já dentro da minha própria máquina. Daí eu tenho o corpo da mensagem, que são essas informações que carregam aqui. Daqui eu posso escolher aqui a headline, né, que eu vou trabalhar, salvo,
ele troca aqui as informações. Se eu não quiser o campo, eu posso ocultar. Daí eu tenho a cor do botão também, que eu posso escolher aqui a cor do botão. Cliquei fora, ele vai trocar aquela cor do botão ali. Posso trocar o nome também. Posso, como já colocaram aqui, início, por exemplo, mas é de outra máquina. E aqui eu posso configurar termos de uso, política, essas informações aqui que são importantes para, por exemplo, quando fazer anúncio no Facebook, né, ou no Google, tem que ter essas informações aqui. Mas se eu não precisar delas, eu posso também ocultar todas essas informações aqui. Aqui embaixo eu tenho configurações avançadas, que são, por exemplo, a captura. Depois que o lead deixar o e-mail, por padrão, ele vai para a página de próximos passos. Mas eu posso dizer que ele vai para uma outra página, por exemplo. Então você insere a URL aqui. Se eu trabalho com anúncio no Facebook, anúncio no Google, anúncio no AdWords ou Twitter ou qualquer um outro lugar, e precisar inserir algum script dentro dessa máquina, eu insiro aqui. Daí aqui tem essas configurações de SEO, que é onde você pode preencher quando você compartilhar essa página no Facebook, por exemplo. Quando a gente compartilha lá no Facebook, deixa eu acessar aqui o Facebook. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, e eu compartilho uma página aqui, por exemplo, vou colocar essa aqui. Essa página aqui, então o Facebook ele faz uma leitura, e aí ele traz a imagem, o título e a descrição dessa página. Então, as informações que eu insiro aqui vão ser as informações que vão aparecer aqui quando eu compartilhar. Ok? Então, essas são as informações básicas aqui de uma página. Tá? Cada uma, por isso que eu passei a playlist, porque cada página tem as suas configurações e as suas peculiaridades. Tá? Mas o mais importante é você saber o nome da página, o que você vai querer capturar do lead ali, seu nome, seu e-mail. O que vai ter de informação na página, por exemplo, para você alterar, que aí é mais personalização, e se vai usar scripts ou não, ou se vai usar essas informações aqui de SEO ou não. Dúvidas? Sim, elas são essas páginas aqui, ó, dessa máquina. Então, cada máquina tem a sua sequência tem as suas páginas. Certo? Então elas fazem parte dessa aqui. Se eu atualizar aqui, deixa eu ver se eu salvei. Daí eu posso adicionar novas páginas também. Eu só editei as que estavam aqui, mas eu posso adicionar novas, tá? Mas até aqui vocês entenderam ou não? Vai mais de personalização aqui, tá? Então aqui talvez você, se você não trabalha tanto com personalização e tal, de páginas ou websites. Isso. Isso. Exatamente. É exatamente isso mesmo. Então isso entra aqui na frente, né? Então ela vai escolher. É mais personalização de página mesmo. De cada uma ali escolhe como configurar. E esse editor, no caso, é para facilitar essa personalização. Então, você basicamente é como se estivesse preenchendo um formulário ali. Você vai mexendo e fazendo as alterações que cabem a você, já vendo aqui na tela essas alterações sendo feitas. Tá? Para criar novos modelos, preciso de um novo modelo. Você clica ali em nova página, tá? Esses dois aqui são beta, então eu não vou trabalhar em cima deles, mas como eu falei, para quem exige mais, para quem é mais exigente ali, essas duas elas vão... todos os dois estão em teste, na verdade. Então, eles não têm formulários, é mais para quem quer testar ali, mas para aplicação real eu não recomendo, sabe? Porque eles vão passar por muitas mudanças, vai ter mudança todo dia neles aí. É só para quem quer testar mesmo. Então, aqui são os modelos prontos, e daí você escolhe os modelos que estão aqui. Então, tenho todos os modelos, aí tem modelos do tipo captura, que são modelos com esse editor aqui, para você só preencher os campos e escolher ali o que quer alterar. Então tem vários modelos aqui, você pode conferir aqui quantas vezes foram utilizados cada um, você pode pesquisar também ali essas informações, né? Deixa eu só fazer aqui embaixo o número e tal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.